Vamos começar então, pessoal? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, tentar em contato com a espiritualidade superior, com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo da guarda, pedir que a gente seja abençoado por esse amor divino, nesse Deus tão bom, nesse Pai tão amoroso, tão misericordioso com a gente. E começar pedindo perdão. Perdão, você aqui que veio na casa espírita, se sentiu de alguma maneira não tratado com o respeito e o carinho que você deveria ser tratado. A gente pede perdão para você. A gente pede perdão se a gente não foi atencioso na medida que você esperava o acolhimento caloroso numa casa espírita. A gente pede perdão por ser humano, por ser falho, por ser companheiro na caminhada e errar. Nesse momento de nosso erro, talvez a gente machucou, ofendeu, feriu alguém. Mas não houve essa intenção. Mas quem sente, só sente a dor. E o que resta para o ofensor é pedir o perdão. Então, em nome do Grupo Esperança, eu peço perdão para vocês. E coloco aqui a nossa intenção de melhorar. E melhorar cada dia mais, ser mais amoroso, mais atencioso e acolher vocês melhores. Porque nessa caminhada, a gente está aprendendo isso também. A gente está aprendendo que o caminho é o amor. A maneira de agir é a maneira amorosa. E a gente vai chegar lá. Contamos com a paciência de vocês e que Deus abençoe a todos nós, nos dê sustentação nessa caminhada. E com certeza a gente vai conseguir chegar lá na frente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite. Acho que deu para entender o tema da palestra de hoje, né? É o perdão. É um tema muito difícil, muito espinhoso, e a gente vai rodear, e vai abordar ele só no final, porque a gente tem que preparar o terreno. Como era Deus na Idade Média? A gente tem o conceito de um Deus julgador, de um Deus de penas eternas, um Deus que castiga. Esse era o Deus da Idade Média, o Deus que a gente conhecia e que alguns acreditam que ele seja ainda assim. Mas a gente aprende aqui na casa que esse não é o Deus, que a gente realmente é nosso Pai. Se a gente acha que Deus é esse Deus que pune, que julga, que faz os filhos sofrerem,
a gente não conhece esse Pai. Como um filho rebelde, não conhecemos o nosso Pai. A gente pensa isso. Mas caminhando, a gente vai estudar os atributos de Deus. Essa versão, essa interpretação que a gente vai ter aqui sobre o perdão é bem focado na visão espírita. Tá? Então, dentro do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na questão 13, é perguntado quais são os atributos, quais são as qualidades de Deus, se a gente pode enumerar, são tantas, né? Mas dentro da nossa limitação de linguagem, foi passado que Deus é eterno, Ele existe desde o início dos tempos, infinito, porque a gente está em Deus, Ele não tem começo e não tem fim, imutável. Deus é igual desde o início dos tempos, seja lá o que seja isso, não sei. Imaterial, Ele não é igual a gente, feito de matéria. Deus é uma parte separada da criação. Único, que se tivesse mais de um Deus, não seria Deus. Todo-poderoso. No popular, Ele é o cara. Ele faz e acontece. Não tem para ninguém, gente. E o que a gente vai abordar mais, Ele é soberanamente justo e bom. E aí a gente vai começar a entrar devagarzinho no assunto. A gente vai começar a falar sobre a justiça de Deus. E o que caracteriza a justiça de Deus? A igualdade, a equidade, falando difícil, né? Todo mundo é igual. Não é porque eu sou rico, ou porque eu sou um político, ou porque eu sou um milionário. A lei de Deus é igual para todo mundo. Deus trata um milionário ou um morador de rua da mesma maneira dentro da sua lei. Ninguém tem privilégio. Todo mundo é alcançado pela lei divina da mesma forma. Se a gente refletir nos nossos dias de hoje, a nossa sociedade, eu tenho a impressão que parece que não é bem assim. Se você tem advogado, se você tem dinheiro, você consegue entrar com recursos, independente do seu crime, talvez prescreva e você não seja condenado, não tenha a pena aplicada. Agora, se você vive na rua, rouba um pedaço de pão, você está enrolado. Essa não é a justiça de Deus. Deus não age assim. Mas uma coisa muito complicada do nosso tempo, essa palestra foi a que eu mais estudei e que eu mais aprendi. Ela estuda e mostra para a gente os mecanismos da justiça divina, de como ela age e onde a gente está errando. E um dos maiores erros de nosso tempo é esse termo que, quando eu li a primeira vez, eu falei, mas o que é isso? Relativismo moral. O que é isso? Moral relativa? O bem às vezes é bem, às vezes não é, o mal às vezes é mal. Não se tem um alicerce sobre esse tipo de coisa. Se uma pessoa ela entra na sua casa para te assaltar e você reage e mata ela por legítima defesa, isso é bom ou mal? O que vocês acham? Hã? Mal. Se você está andando com a sua filha e um grupo de
de malfeitores tentam estuprar sua filha na sua frente. Você é um policial, está armado, reage e mata 2 bandidos. Isso é bom ou é mal? Bom? Mal? Será que a gente realmente pensa assim? Tem essa clareza de ideia sobre o bem e sobre o mal na nossa vida, nos nossos atos? Porque aqui é tudo fácil, né? A gente está falando confortavelmente sentado, não está sob estresse, não está protegendo a família que a gente ama, a filha que a gente tanto adora. Será que na hora do vamos ver, da prova mesmo, será que a gente realmente seria tão bonzinho assim? Vamos caminhar. Vamos desenvolver essa ideia do bem e do mal. No Livro dos Espíritos, questão 830, né? Nesse ponto, Kardec está fazendo uma série de perguntas sobre a Pleiade dos Espíritos Superiores, sobre a escravidão. E nesse ponto específico, ele perguntou sobre isso. Quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são repreensíveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural. Vamos voltar lá, 1500, 1600, 1400. Era comum isso. Era comum. E aí? Será que essa atitude é repreensível? Na época era a cultura do povo. O que vocês acham? Falando agora é fácil, né? Agora a gente abobina a escravidão. Mas vamos pensar com a cabeça de 500 anos atrás. Será que a gente pensaria da mesma forma? Eu creio que não. Creio que não. Mas independente de como a gente pensa, tem a resposta. Nessa resposta, não deixa margem à dúvida. Não deixa margem a pode ser, pode não ser. Não, se for o juiz ele pode parar aí, se for... Não. O mal é sempre o mal. E tudo que a gente queira justificar, contar historinha, nunca vai fazer uma ação má virar boa. A gente talvez se engane, tente achar uma justificativa para a gente que a gente está fazendo a coisa correta. Mas o mal é sempre o mal. Isso foi uma grande lição para mim. Porque se a gente não tem algo em que se apoiar, como é que a gente vai decidir, vai viver, vai pautar os nossos atos? A gente tem que ter alguma coisa em que se apoiar. Então, guardem, o mal é sempre o mal. Essa pergunta envolve uma outra questão. Além do mal que a pessoa faz ou não, no caso, se ela faz o mal, ela vai ter uma responsabilização. E nesse caso, 1500, era comum, era culturalmente aceito a escravidão. Então, a responsabilização, colocando entre aspas o peso do pecado,
é outro dos tempos atuais. Agora a gente tem a clareza de que todo mundo é igual e ninguém pode ser escravo de outro, pode ser submetido por outro. Em teoria, é isso, não é? Então aqui a gente tem 2 pontos. O mal é sempre o mal. O bem é sempre o bem. Quando a pessoa entra na seara do mal, existe a responsabilização. E a gente vai falar um bom tempo para a gente entender isso. Imagem esquisita, né? Mostrei para minha esposa, bem, o que você acha desse homem aí? Um homem feio, né? Falei, mas é para mostrar, né? Para chamar atenção sobre essa questão. A gente, o que a gente tem na cabeça, né? O que a gente acha? Deus pune, Deus castiga? Ou falando uma linguagem bonita, estudando as leis morais e os atributos da divindade, existe punição? Tão quietinho hoje, né? Alguns mexem a cabeça só, mas já tá bom, mexer na cabeça já me dá um feedback legal aqui. Alguém quer se manifestar? Acha que Deus pune? Porque para mim é muito confortável agora falar sobre isso. Agora é tranquilo. Se eu tivesse sentado aí, sinceramente, porque é uma questão muito complicada. Porque é o que a gente é educado, como a gente vive a nossa vida. Você vai vendo que no final lá, você vai ficar, puxa vida, não tinha pensado nisso, que visão diferente. Mas uma visão lógica. Os pensamentos vão se encadeando, as coisas vão se encadeando, a gente chegar no resultado que talvez vocês gostem, talvez não. Mas vamos lá. Vamos deixar isso em aberto, então. Ninguém quis responder, só um que assinou com a cabeça ali, né? Hã? Não pune. Tá. Ficou muito pesado, você achou? Alguém tem uma ideia contrária? Ou vamos ficar por aqui por enquanto? Então vamos caminhar. O que é punir? O que a gente entende por punir? Mas punição no sentido de que o moleque vai lá, pula na sua casa, rouba o seu celular, sei lá, suas coisas. E aí depois, você sabe quem que é, ou a polícia identifica. Punição nesse sentido. Do outro, não da gente. Punição, castigar. Punição. Tá. Tudo bem? Punir, castigar. Mas tem uma coisa muito conhecida. Vocês já viram isso já, né? Olho por olho, dente por dente. É conhecido isso, né? Para que serve isso? Você sabe como que se originou isso? Achei muito interessante a origem disso. Origem remota, muito antiga. Origem tribal. Eu coloquei origem tribal para não esquecer do que é. Na época das tribos, né? 2 tribos assim próximas. Aí um cara, vamos inventar a historinha só para vocês entenderem. Foi lá na outra tribo e, por alguma maneira, machucou, feriu o filho de alguém. Essa criança foi lá, se mostrou machucada, falou com o pai perguntou, mas quem fez isso com você? Falou, foi o pessoal da outra tribo. Se juntaram 20 guerreiros, foram lá,
mataram 5 crianças, 10 mulheres, mais 7 guerreiros. E aí, se alguém teve a grande ideia, naquele tempo embrutecido e muito violento, de criar uma norma, uma regra para limitar a vingança. Ah, tá, ele foi lá e machucou seu filho. Então você vai lá, aí você pode machucar o filho dele. Só isso. Mas aí a gente começa a pensar. E se o cara não tem filho? Como é que eu vou fazer? Não, a gente pode pegar alguém que considera como filho. Parece justo, proporcional pelo menos, né? Parece. Mas tem outro aspecto. A gente se colocando nessa situação agora. Alguém vai lá e fere uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta. No caso, um filho, uma mãe, um irmão, um amigo, uma esposa. O que vai anular isso? Essa ferida? O que apaga isso? A paz de espírito. Alguém tem uma outra ideia? O que vai apagar essa ferida? Vamos colocar uma historinha. A gente, inocentemente, está num barzinho. Inocentemente, a gente toma umas 7 cervejas. Inocentemente, eu acho que eu estou bem. Inocentemente, eu pego o meu carro. Inocentemente, eu começo a andar 4 vezes a velocidade que é para mim andar. Inocentemente, eu atropelo um garoto de 22 anos. Inocentemente, esse garoto morre. Inocentemente. Porque a gente não teve a intenção. Vamos pensar aqui com os nossos botões. Desprendimento que raras pessoas têm de perdoar, deixa para lá. E mesmo que perdoasse, o que vai apagar essa perda, essa dor? Vocês imaginam alguma coisa? Vingança, né? Mas será que realmente apagaria? A gente vai lá. Então vamos contar uma outra história, já que a gente está caminhando. Hoje é o dia dos atropelamentos. A gente é abordado por um assaltante. Ele se assusta por algum motivo, ou sei lá por quê, quer roubar o nosso celular. A gente entrega, mas mesmo assim ele atira. O projeto fica alojado na coluna e a gente fica paraplégico. Vamos adotar esse raciocínio. A gente está no hospital, paraplégico. Chega o médico todo feliz, contente. Agora você vai ficar bem. Agora você vai ficar feliz da vida. E a gente pensa, puxa vida, eu acho que o médico arrumou um jeito de fazer alguma cirurgia, me curar, eu vou voltar a andar. Eu falei, não é. É aquele rapaz que te assaltou, que te deu um tiro.
Ele foi atropelado na fuga. E ele deu entrada aqui no pronto-socorro. Mas a gente sabendo do fato, porque teve gente que testemunhou e identificou ele, eu dei uma injeção letal nele, ele está morto. Foi vingado. Sei lá. Talvez a gente ficasse meio assim, né? Mas a gente não vai continuar, não vai andar. A gente vai ficar dependente de uma cadeira de roda. A gente pode ter sei lá, um alívio passageiro aquele raiva, aquele ódio, aquela coisa ruim que a gente tem. Mas o mal está feito. E nada vai desfazer esse mal. Se você está pensando que punição é infringir o mal do mesmo tamanho, porque antes era maior, a gente reduziu no olho por olho, dente por dente, deu uma nivelada, para não extrapolar. A gente está melhorando, estamos evoluindo, tá? Qual o propósito disso? E o propósito é simples. É a vingança, né? Mas o problema da vingança é que ela não resolve o problema. O dano que foi feito, ele não é reparado. Não é reparado. E a gente chega a uma conclusão interessante. Olho por olho, dente por dente, é um medicamento para administrar o ódio. Mais nada. A gente administra o ódio numa quantidade controlada. Caminhemos. Deus pune? Não mesmo? Será que a gente acredita de coração nisso? Mesmo quando a gente está naquela situação, será que a gente sempre pensa assim? Gostaríamos que pensássemos assim, né? Mas tem uma historinha muito interessante. Eu não sei se talvez vocês gostem dessa imagem. A minha esposa achou ela um pouco impactante, mas é uma imagem real. Porque eu fiquei pensando, os caras ficam atacando pedra na mulher que é adúltera, mas a mulher vai sair correndo. Mas que coisa, como é que eles são espertos? Eles enterram a mulher não tem como correr. Não é bem pensado isso, né? Bem pensado, né? Mas tem um detalhe nessa história, né? Eu vou ter que correr, senão... Tem um texto no livro Pão Nosso, de Emmanuel, e o título é E o adúltero? A mulher está aí, mas cadê o cara? Alguém adultera sozinho? Não sei, eu tentei imaginar alguma coisa, mas não dá. Mas então por que a mulher está nesse bagaço aí e o cara saiu de boa? Tem alguma coisa de estranha nessa história? Vocês já pensaram nisso? Cadê o cara? Eu vou ler o texto aqui para vocês, de Emmanuel. Os escribas e fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério. E colocando-a no meio, dizem: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Está muito alto? Não? O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos
a do errôneo conceito do adultério unilateral. A mulher é que está errada. O homem, não sei. Mas, né, vamos lá, naquela época paternalista, né? Nossa Senhora, melhorou um pouquinho hoje, né? Um pouquinho. Não, muito pouco. Muito, né? Muito pouco. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde está o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Será ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se oculta aquele que ajudou a fazê-la? Cadê o cara? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e deixar perceber o erro geral. Indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu a resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Cadê o cara? Se a gente aceitasse que alguém teria que ser punido, a gente viu lá atrás igualdade. O cara devia estar do ladinho dela aí. Alguma coisa nisso não está bem. Será que a gente continua com esse procedimento nos nossos dias atuais? Será que a gente consegue ver o erro no outro e não ver o nosso erro? Vamos caminhar mais. Resumindo, Deus não muda as regras do jogo, né? A legislação humana, pobremente, consegue imitar algumas coisas da legislação divina. E nesse caso, ela imita bem. Não há crime sem lei anterior que o defina. O que é isso? Olha, vamos combinar o seguinte. Quando vocês chegarem aqui, ou vocês desligam o celular, ou colocam no mudo. Se tocar o celular de alguém, eu vou pisar em cima. Estamos combinados? Combinou. Alguém pode reclamar? Não. Agora, como eu não combinei lá no começo, agora toca um celular de alguém. Foi só um exemplo, não precisa ficar estressado, tudo de boa, tá? Se tocar um celular agora, eu não vou pisar no celular do cara, arrebentar e falar, você não podia. A gente tem que ter prévio conhecimento das regras do jogo. Vocês concordam com isso? Tem lógica que eu estou falando? Tem, né? Então, Deus age assim nas suas leis. Mas, puxa vida, será que a gente sabe tudo que é certo e tudo que é errado? Será que a gente tem meios de identificar isso? Tem algumas dicas. Você faz ao próximo aquilo que gostaria que fizesse você mesmo. Vocês já ouviram isso já em algum lugar? Tem algum sentido isso para vocês? Ajuda, talvez? Vocês acham que isso daí matou a pau? Fechou? Lacrou? Só que eu quero que vocês respondam agora essa. Agora responda. Como é que a gente sai dessa?
Ficou esquisito, né? Essa ficou estranha. É imagem real, viu? Esquisito, uns caras loucos, né? Vamos falar a verdade, hein? Mas no caso do homem-bomba, ou de pessoas com perturbações mentais desequilibradas, né? A gente não pode usar esse mesmo critério, esse pensamento. Para elas não se aplica, porque para elas têm que se arrebentar. Se o Inácio falar, oh, beleza, aí vai, meu irmão, e coloca a bomba no Inácio também, vamos sair explodindo na turma. Vamos fazer com os outros o que eu gosto de fazer comigo, é isso daí. E aí, funcionou? Funcionou, gente? Não ficou legal, né? Precisamos dar mais uma melhorada nisso, né? Deixa eu explicar esse melhorada. Às vezes o texto não está bem explicadinho. O conceito que a gente vai tentar melhorar é o mesmo, só que vai ficar mais explicadinho. Teve um cara, eu coloquei pequenininho porque um monte de coisa aí, esse Immanuel Kant, mas resumindo, né? Ele tem uma teoria, é um filósofo, critério da universalidade. E ele fala bem assim, beleza, né? Eu vou passar no sinal vermelho. Não tem ninguém, eu vou passar, de boa, não vai dar nada. Aí Kant, ele faz a seguinte propositura para a gente. Universalidade. Então imagine que o que você quer fazer, todo mundo, todos os seres humanos também vão fazer. Vai ficar legal? Imagine não, só dá uma passadinha aqui no vermelho. Todo mundo vai passar no vermelho. Não, eu vou dar uma paradinha só no meio da rua aqui para meu filho descer. Todo mundo vai parar. Ficou melhor, né? O princípio é o mesmo. Ficou mais explicadinho. Universalidade. E aí, eu acho que fica mais claro ainda o que é bem ou é mal. Mas a gente vai melhorar mais ainda, porque às vezes a pessoa ficou com dúvida, né? Vamos melhorar mais. No livro Ação e Reação, o ministro Sâncio está com o Hilário, né? E aquele negócio, o que é bem, o que é mal, e o ministro Sâncio explica para ele, o mal é tudo de bom só para mim. É bom só para mim. E o bem é tudo de bom para todo mundo. E já entra a universalidade de novo. Interessante esse conceito, né? O mal é tudo de bom só para mim. E o bem é tudo de bom para todo mundo. Se às vezes a gente está fazendo alguma coisa e aquilo vai ser bom só para a gente, desconfie. Talvez a gente está indo pelas sendas do mal. Mas a gente abordou um aspecto dessa conversa, né? E a responsabilização? A gente conceituou bem e mal, clareou um pouco. Tá, beleza. Mas às vezes a gente pisa fora, beleza. E aí, o que vai dar? Responsabilização. Né? Lembra lá atrás? O mal é sempre o mal. E agora a gente vai na responsabilização. Vamos lá. De novo, Emmanuel, esse cara aqui está de 10, ele dá 10 para a gente aqui. Na introdução do Ação e Reação, ele coloca uma coisa estranha. Ele faz uma citação para um criminalista da época e fala que, resumindo, não prescinde da pena a fim de sustentar a ordem jurídica, a necessidade de conservação do próprio Estado justifica. É tipo assim, o Estado, a sociedade, tem de alguma maneira se proteger. Se o seu Carvalho é um homicida
quanto mais. E a gente tenta ajudar ele. Não, seu Carvalho, não faça isso. Venha para a luz. Não faça mais isso não. Tenta doutrinar o seu Carvalho. Passou o evangelho para ele. Os 3 que falaram com ele antes já morreram. A gente precisa se proteger de alguma maneira. É isso que o Emmanuel quer dizer aí. Nesse caso, né? Não nos casos que ele cita anteriormente, né? De excessos ou desvios na conduta do Estado, mas em casos específicos, o Estado tem que se proteger. Eu vou dar um exemplo melhor agora. Vamos imaginar que chega uma pessoa aqui, é um amigo meu, ele veio de um país de fora. Ele é muito carinhoso, muito amigável. Ele sai cumprimentando e abraçando todo mundo. Começa aqui. Só que aí, quando ele vai para a segunda fila, aí eu pego e mudo o slide. E aí vocês leem que o cara ele tem ebola. O que a gente faz? Eu sairia correndo, vocês eu não sei. Sabe que eu escolhi muito foto, não sei se vocês já viram foto de criança aí, é complicado. São imagens muito fortes. Além de ser praticamente não tem fatal, é bicho feio. E aí, né? Como é que a gente encara um fato desse, de um atentado, de um perigo à sociedade, ao grupo, à família? Como é que a gente vê isso? Nesse caso específico, dá para responder assim. Um sanitarista, uma pessoa que cuida de doentes, o que ele faz? Isola o doente e tenta tratar. E aqui a gente aprende que assim deveria ser a pena. Assim deveria ser a pena. Isola e trata. Isola para quê? Para ele não continuar fazendo o mal. E tenta recuperar. Teoricamente, a justiça deveria fazer isso. Quando ela consegue isolar. Coloca o cara amontoado lá e normalmente ele vai sair pior do que ele entrou. Vocês concordam com esse raciocínio? A gente está quase no meio. Concorda? Vamos caminhar mais. Legal isso, né? Direito penal divino, né? Mas parece forte, né? E tem esses 3 princípios. Aqui no grupo, a gente está cansado de ouvir já isso, né? Pelo menos de ouvir, né? Arrependimento, expiação, reparação. Mas você sabe que o pessoal fala, eu não sei, eu imagino que é por aí. A gente está no mundo de provas e expiações, não é? Não é isso? Certo? Mas você sabe que o cara colocou um negócio aqui que eu achei legal, acho que fica melhor. A gente está no mundo de arrependimento, expiação, reparação e provas. Ó, a gente está... Isso que está naquele segundo amarelinho ali, ó. Está querendo sair de prova de expiação para regeneração. Também eu pôs um dedinho ali. Né? Mundo de arrependimento, expiação, reparação e provas. Esse é o nosso mundo.
quanto mais a criatura, que é a gente, tem conhecimento, é esclarecida, tanto mais responsável. Quanto mais você sabe, você não pode chegar e falar, ô tio, eu não sabia. Isso não dá. Aqui no grupo nós estamos enrolados. Vocês se tocaram desse detalhe, né? Vai pegar bonita coisa mesmo. Um outro pensamento, o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Interessante isso, né? Disciplinador da nossa liberdade. A liberdade sem limites não é boa nem para a própria pessoa. Eu faço o que eu quiser, a gente fala, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, o Espiritismo não proíbe ninguém de fazer nada, não tem isso. Mas ele nos dá elementos, nos dá o conhecimento de que, ó, companheiro, se você for por aí, não vai ficar legal, mas quer ir, vai. Hoje eu estou quase evangélico. Gênesis, coisa linda, arrepiou agora, olha. Gênesis 1, 26. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Segue. Interessante isso, né? Então, a gente, Deus, tem alguma coisa a ver? O que será que Deus quis dizer com isso, né? O que será que quer dizer isso no Gênesis? Existe um projeto para a gente. É um projeto para o ser humano. E ele fazer a gente imagem e semelhança dele já dá uma dica do tamanho do problema. Vocês já viram lá atrás, se quiser eu volto o slide de como que o homem é top. O homem é o cara mesmo. Aí fala, bicho, lá na frente você vai ter que estar bem na fita, igual o homem, tá? Então o barulho é grande. E colocando, né, em uma linguagem assim mais erudita, né? Seu propósito é que sejamos perfeitos, como perfeito é nosso Pai que estás nos céus. Né? Só que tem um detalhe disso tudo. Dentro da nossa esfera de atividade, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do grupo espírita, Deus conta com a gente. Conta com a gente, faça a nossa parte. E, sobretudo, mantenha a harmonia. Porque sem harmonia fica difícil. Então, dentro das nossas possibilidades, vamos tentar harmonizar a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso convívio com os amigos, convívio com as entidades religiosas. Porque a gente vai se encontrar com pessoas difíceis, a gente também é difícil e bicudo não beija bicudo, então não vai rolar. Então vamos tentar ser tolerante, né? Na medida das nossas forças. Né? Não tem aquela história, é melhor um covarde vivo do que um herói morto? Melhor você escutar uma besteira do que você falar uma besteira? E eu só aprendi fazendo essa palestra. Que é gostoso e que é fácil? Não, não é. A gente sabe que não é fácil. Quem já escutou besteira, quem já foi humilhado, quem já foi injustiçado, sabe que é muito difícil. Mas é o caminho. Nem começamos ainda, gente. A gente vai pegar o arrependimento. Direito penal divino, eu fiz alguma besteira, como é que a gente vai acertar esse problema?
Arrependimento. O que o arrependimento é? Um processo educativo. Você faz, as consequências vêm ao seu encontro, você faz, o negócio volta, você faz de novo, o negócio volta. Aí chega num ponto que você desconfia que eu não vou me dar bem. O negócio não está legal. Tem gente que fala que a gente repetir, fazer a mesma coisa e querer obter um resultado diferente é insanidade da nossa parte. Tem gente que fala isso. Não sei se procede ou não. Arrepender-se significa: eu não quero mais isso. Não sou mais inteligente que Deus. Eu não vou vencer o cara, o homem, ele não tem jeito. E abrir mão da nossa rebeldia, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Quando a gente conseguir captar isso, a gente começa a caminhar para resolver os nossos problemas. Mas vamos supor, caiu a ficha, beleza. Puxa vida, não devia ter feito isso. E aí, o negócio continua. Tem o passo 2. Expiação. Expiação é de ficar olhando? Não é isso, né? Nossa, essa expiação é o que eu menos gostei dessa história, viu, gente? Sinceramente, eu achei meio... Mas tudo bem, tem que passar, né, para a gente acabar isso aqui logo. Expiação nos faz experimentar o outro lado. O lado de quem sofreu agressão, para que nos tornemos sensíveis. Quando a gente sente na nossa carne aquilo, muda. Eu posso falar de conhecimento próprio. Muda. A expiação é um movimento afetivo, emocional, coisa de sentimento. Uma coisa que eu não sabia. Tem gente que fala que a gente pode mudar pela razão, pela lógica. Não sei, eu acho que a gente só muda pelo sentimento. Sentindo. A razão, a lógica é fria. Sentimento, não. E a expiação, esse ajuste, vai ser equivalente à burrada que você fez. Você vai ver o outro lado. É aquele negócio, chega, sobe no ringue, nocaute. Pá! Outra luta. Pá! Ninguém passa do primeiro round com você. Até um dia que sobe um rapazinho mais novo, mais forte. Pá! É só que você caiu. Expiação, o outro lado. É gostoso bater e apanhar. Apanhar é bom? Quem apanhou sabe, né? Não tem aquela história? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Não é verdade isso? Porque aquilo marca a alma do sujeito. É um mecanismo didático aí, né? Vamos dizer assim. E a natureza divina diz que você bater hoje, amanhã você vai apanhar. Ponto. Bater é bom, mas é apanhar. Quem gosta de apanhar aqui? Bom, deixa para lá, não precisa responder. Tem gente que até gosta, né? E tem uma outra situação aqui, para complementar esta expiação, que já estamos acabando. Parábola do bom samaritano. Eu achei essa imagem bem representativa. Jesus pergunta: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Vamos imaginar que eu sou um espírita fundamentalista. Nossa, nunca vi esse termo, mas ficou legal, né? Espírita fundamentalista. Estou viajando, minha esposa, meus filhos. Uma estrada deserta, carro quebra. Aquele tempo feio, nada, nenhuma casa, família lá dentro.
Dá uma angústia, vejo um carro, o cara para, oferece ajuda. Eu pergunto, você é espírita? Porque se não for espírita, pode seguir. A gente faz isso? Ou quando a gente está por baixo, está na lama, na sarjeta, a gente aceita qualquer mão que nos ajude a levantar. Quem é meu próximo? Quem nos ajuda? Será que a gente tem esse desprendimento? Quem é meu próximo? E a expiação, né? Nos coloca no lugar de quem apanhou. Quem foi ofendido, vítima, caluniado. Para saber que como é que é bater, como é que é apanhar. Não é legal apanhar, então melhor não bater e a gente vai melhorando. E finalmente, vocês viram que o tema da palestra é perdão. 1 hora, nada de perdão, tá? Mas tudo bem. Reparação. Como é que funciona esse mecanismo da lei divina? Nós somos responsáveis e não culpados. Qual que é a diferença? Peão parou o carro de fora, acabou aqui, tranquilo. Chega lá, o carro dele está todo arrebentado. Isso aí é brincadeira, é só um exemplo. Fica de boa, tá? Todo arrebentado. Aí ele tinha uma pergunta. Quem é o culpado? Aí a pessoa, é aquele ali, aquele doente mental ali, ó. Ele chegou aí e arrebentou tudo. E eu tenho falo, puxa vida, não tem seguro, e agora? Numa outra situação, então, sai lá e pergunta, quem é o responsável? Opa, mudou. Quem é o responsável? Porque a responsabilidade implica em reparação, em acerto, em ajuste, em desfazer o dano, em desfazer o mal. Culpado? Não resolve nada. Responsável. Mas, olha que pergunta interessante. Tá. A gente tem que se arrepender, espiar, reparar. Mas se eu matei um cabra, como que eu vou reparar a morte? Como eu reparo a morte? Eu não sabia a resposta, porque eu estudei, eu achei, mas eu também não é dessa. Como você repara a morte, gente? Alguém tem uma ideia? Como se repara a morte? Hã? É isso aí. Através da reencarnação, essa pessoa que eu matei vem com o meu filho, e no começo o negócio vai ser complicado, aquela versão, e aí aquela máxima, o amor cobre a multidão de pecados. Através do amor a gente dissolve isso e eu consigo reparar a morte. Que louco, né? Até a morte a gente consegue reparar. Mas seria interessante a gente não precisar cair nesses mecanismos de ajuste, né? Resumindo, as leis divinas são para a nossa proteção, para nos ajudar. Não é feita para castigar, para... Esquece isso. Antigamente a gente pensava, a gente tinha conhecimento. Agora a gente raciocina e vê que o homem é bom. Eu sempre falo, o homem é o cara, é bom, o homem é bom.
Não tem o quê? A lei divina não pune, pois seu propósito é educar o agressor. Deus é um homem bom. Filho pisou na bola, filho, vem cá, vamos ajeitar isso aqui. Vamos fazer de novo. Oportunidade, vamos fazer de novo. Oportunidade. Normalmente a gente, depois da 30ª vez, a gente aprende. Às vezes demora um pouco mais. Porque a gente é difícil, né? As coisas acho que mais importantes talvez demorem um pouco mais para entrar no nosso coração. E uma coisa muito interessante. Se o arrependimento está sob o nosso controle, a gente decide. A gente sente no coração. Fiz besteira. E se arrepende daquilo. Isso depende da gente. Agora, o item 2 e 3, que seja a expiação e a reparação, providência divina que gerencia isso. E ele é quem diz que, beleza, acabou. Tem um amigo meu, que é pastor evangélico, ele fala que enquanto o último ceitil não for quitado das dívidas, lá não tem. É isso aí. Não adianta choro nem vela. Quem controla esse mecanismo é Deus. E eu sei que vocês estão tão ansiosos aqui. Finalmente chegou nos últimos 2 slides do perdão. Que coisa, rodeou. Chegou no perdão. E agora, que são perguntas interessantes, gente. Perdão, tá, vamos falar dele. Se você foi atropelado, ficou paraplégico, você perdoa. Mas você vai voltar a andar? Sim ou não? Não, né? Tá. Você esqueceu o mal? Esqueceu? Né? Beleza. Perdoar corrige quem ofendeu? Né? Você perdoa a pessoa. Não, você me deixou todo entrevado na cadeira de roda, mas beleza. Você está perdoado.